Falou. Tchau. Falou. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Eu agradeço em primeiro lugar o convite do Berto, do Gilson, do Afrânio, do Marcos Júnior, a generosidade, do carinho sempre. As palavras delas que ele dirigiu são muito mais fruto da sua vontade, que na verdade eu seria merecedor, mas na verdade não usamos, vamos dizer, soberano, nós que criamos uma pequenina casa, uma humilde casa chamada Casa Espírita Sentimento, situada lá na comunidade Beira Rio, Margem Grande. Quem quiser conhecer, www.sentimento.org.br. Lá nós temos desenvolvido algumas atividades que são muito fruto dessa casa de luz. Eu tive a feliz oportunidade de evangelizar aqui há cerca de 10 anos atrás, e o grupo que deu origem à nossa casa Sentimento é um grupo que se reunia aqui em todos os domingos, que é um grupo de teatro espírita. Daqui saíram valorosos companheiros, como a minha amada esposa Andréia, o Alan, o Rodrigo, a Meg, pessoas que ousaram, não por qualidade, não por virtude, mas sim pela vontade, pela força de vontade e desejo de amar. Desejo de expandir essa doutrina de amor e de levá-la de uma forma franciscana a uma população com recursos financeiros menores. A nossa casa tem um complemento, chama Lar de Clara e Francisco. São os nossos grandes inspiradores, Clara e Francisco de Assis. Esses dois grandes mentores lá da nossa casa Sentimento. E ao longo dessa nossa conversa com a Meguinha depois também, vamos falar um pouquinho de Clara. Me permitiu, como o Marcos Júnior me falava, eu marcava as palestras e me convidava o Marcos Júnior, ele disse: Fábio, qual o tema? Agora eu não me recordo, algumas questões do livro dos Espíritos. Ele disse: eu posso falar de Eurípides? Posso. Nossa, sempre cabe Eurípides, né? E sempre cabe também Clara. Num tema que é muito propício para esse início de ano. Nós começamos o ano, né? E eu, com uma felicidade, dirigir aqui com vocês. Meu pequenino Bernardo está com 17 dias em casa, muita alegria. Meu pequeno, eu espero criá-lo como um homem de bem para a humanidade, um homem digno. Estamos numa rotina de pouco sono, né? Quem teve filho sabe. Essa palavra é simplesmente estipada do nosso vocabulário. 3, 4, 5, não importa, mas é uma alegria, muita felicidade. Nós nos tornamos zeladores desse espírito de azul. Mas nesse nosso início de ano, e cada um com as suas expectativas, é algo que eu achei que merecia ser conversado, era a felicidade. E no momento inicial eu queria pedir a vocês que pensassem o que é a felicidade para vocês, sem verbalizar. Cada um pensa e reflete dentro de si. O que é para mim a felicidade? Como eu posso atingir essa felicidade? Ou o que me traz essa felicidade? O primeiro passo, minhas irmãs e meus irmãos, para que nós alcancemos um objetivo, é traçar qual é a meta. E a meta de nós todos, certamente, é de sermos felizes. É bem verdade que a felicidade plena aqui não existe. Que é muito difícil você extravasar absoluta felicidade vendo o irmão sofrendo ao seu lado, vendo tantas carências, vendo uma guerra dramática que já se arrasta por muito tempo. Mas pensemos sobre felicidade. O que é, como eu posso atingir, o que me traz felicidade? Pensem, por favor, qual foi o último acontecimento que trouxe real felicidade para vocês? E nós vamos compatibilizar. Nós vivemos hoje num mundo muito complicado, né? Nosso mundo é o mundo da tecnologia, é o mundo da comunicação rápida, é o mundo em que temos acesso a qualquer tipo de imagem, comunicação, informação, som de qualquer parte do mundo.
de uma tribo no interior da a Rússia, onde for, não importa. Nós hoje temos acesso às crianças de 5 anos, elas sabem mais informática, não é? Elas têm uma habilidade, uma facilidade de manusear o computador e os recursos da internet que nós temos que estudar, temos dificuldades. Mas esse é o mundo de hoje. É o mundo rápido. É o mundo fugaz. É o mundo em que predomina a tecnologia, em que prevalecem as máquinas e há um consumo exagerado. Esse mundo de hoje, ele de alguma forma, um tanto fortista, ele nos elabora, ou ele nos forja a crescermos, constituirmos família, e aí buscarmos uma boa casa, um bom emprego, um belo corpo, mas isso não nos satisfaz. Ao conseguirmos um bom emprego, desejamos fazer já uma pós-graduação, um MBA ou mestrado. Mas o mestrado também é pouco. E aí nos dedicamos a um doutorado. Os que vão além chegam a pós-doutorado. A casa da mesma forma. É muito difícil, mas conseguimos a nossa casinha, nosso terreno, nosso abrigo, muito bem. Aí já queremos juntar dinheiro para reformar a casa. Reforma o banheiro, já que está reformando o banheiro, reforma a cozinha também, já que mexeu, já quebrou a cozinha dele, vamos melhorar o piso da sala e vamos elaborando, e depois queremos outra casa. Queremos uma casa maior, queremos uma casa grande, e o corpo também. Esse é o mundo que nos consome e nos dita esse tipo de informação. E vivemos de alguma forma paralisados pela tecnologia. E a tecnologia, em alguma medida, nos faz exercitar o espiritismo e exercitar a nossa paciência. Hoje, por exemplo, eu peguei meu celular e trabalhando, ligado para minha esposa, e aí você pega o seu celular, cada um põe o seu dedo, casa, fixo, casa. Liguei e a telemarketing só me dá alegria, né? Acredito que para vocês também. Eu liguei, fixo, casa. E veio com a secretária eletrônica, este número não recebe chamadas ou não existe. O telefone da minha casa não existe. E como eu tenho talvez uma pitada de masoquismo, eu fiz o pacote completo da telemarketing. Eu fiz logo 8 conta total. Achei que isso é uma beleza. Eu quero tudo. Eu quero telefone, vou economizar, né? Que maravilha. Ela só me dá alegrias, porque eu às vezes entro, eu falo no Velos, né? Aí entro no Velos, eu já aperto determinado atalho no computador e já existe o nome, já existe a senha, não altera aquilo, né? Aperto OK, enter, conectar, tudo bem. Apertei, eu ia entrar no computador e some. Aí aparece ali, registrando o computador, o nome, a senha, e em seguida vem uma pequena janela. Erro 691. Erro 691. A senha está incorreta. Mas eu não mudei nada. Mas eu não mudei nada. Como assim a senha está incorreta? E depois eu pensava, realmente esse tal de Velos não pode ser bom. Porque se tem 691 erros, é muito erro. Ou eles pulam, fazem centena, ou fazem múltiplos de 3, de 9. É muito erro, não pode dar certo. Um negócio que já tem 700 erros aproximadamente, mas esse 691 sempre me visita. Não sei se eles mudam tanto o nome, né? Mas acontece isso. E ficamos reféns da tecnologia. Às vezes, nós não acessamos a internet, ou ligamos para casa, o nosso número não existe. Eu quero falar com minha esposa, meu Bernardinho, meu número não existe, tente depois, né? Mais da tecnologia, ontem à noite, como nós praticamente não dormimos, né? São meros repousos, são cochiladas. Nós colocamos uma musiquinha franciscana e fica tocando ali a noite toda. CD para acalmar. E eu estava com o controle, né? Aí aquele repeat, né? Coloco para repetir para ficar a noite toda. Aí eu apertei e não funcionou. Aí, como todo mundo, né? A gente aperta com mais força para ver se vai, né? A gente aperta de nada. Quando a mulher falava dele, cadê? São essas questões da tecnologia e do consumo.
Nós somos bombardeados dia a dia com uma televisão. E bombardeados. Aquela propaganda do Ricardo é um soco, né? Preste atenção quando chegar em casa. É cheio de... É uma amarelo, é uma estrela, uma placa amarela, e é som de batida, de queda, de soco. É pão, não, Ricardo, 80%. Meu Deus, o senhor está tendo prejuízo. 80%. Mas é uma forma impactante, né? É uma forma agressiva que nos chama a atenção. Nós somos levados a consumir. E nós somos induzidos a pensar que a felicidade ela se realiza no consumo. Nessa ideia incorreta, nós somos levados a trabalhar mais, às vezes em algo que não nos agrada, para comprar aquilo que não precisamos. Essa é uma frase fantástica. Nós hoje trabalhamos naquilo que não gostamos para comprar o que não precisamos. Isso é muito comum. Muitas pessoas. Nós buscamos o consumo, nós acreditamos que em alguma medida a felicidade está na realização daquelas posses materiais. E às vezes a propaganda também nos engana e nos deixa cheios de receios. Eu ainda assisti essa semana a propaganda da Chevrolet. E dizia assim, não compre carro amanhã. Se a pessoa ia comprar, ela fica com uma dúvida Freud, ela vai comprar com culpa, né? Ela vai chegar na loja, mas fica assim, não compre. E juntar o dinheiro para comprar um carro, para a maioria da população não é fácil. A gente financia, empurra mais um pouco, pega outro financiamento, pega emprestado do parente. Comprar um carro, em regra, é uma decisão que exige um tempo, uma maturidade. E aí fica não compre. Já fica o temor. O temor dessa sociedade consumista. Nós somos levados a isso. Voltando à resposta que cada um se deu inicialmente, quando eu perguntei o que é a felicidade, muitos de nós, de forma legítima, pensamos, hoje a felicidade para mim termina na minha casa. É justo. Todos têm direito a ter uma casa digna. Outros pensam, hoje a felicidade seria restaurar minha saúde. Restaurar minha saúde que está debilitada. Como disse um importante homem da humanidade, o Dalai Lama, ele disse o seguinte: os homens, eles perdem a saúde para ganhar dinheiro. Depois gastam todo o dinheiro na saúde. Nós vivemos em ciclos, infelizmente, nós não conseguimos às vezes refletir sobre isso. A felicidade é um conceito fundamental. Todos nós estamos fadados a sermos felizes. E todos nós seremos se ainda não somos felizes. Nós fomos criados, ainda que inseridos num planeta, num mundo que há provas, expiações, evoluindo para a regeneração, mas que ainda há muito mal. Dentro de nós foi criado para ser triste. Deus criou cada um de nós num ato de absoluto amor. E que Pai fantástico é esse, que nem as digitais, nem a identificação datiloscópica é igual de cada um. De bilhões de seres. Criados cada um com as suas características. Todos simples e sem conhecimento, ou seja, ignorantes. Mas todos fadados à felicidade. Todos estamos vocacionados a sermos felizes e isso só depende de nós. Só depende de nós refletirmos como nós vamos compatibilizar os nossos projetos materiais com os valores espirituais que devem inspirar a nossa vida. Por exemplo, os jovens. Os jovens querem se formar, querem conseguir um emprego. Muitas mulheres querem a gestação, querem ficar grávidas, querem gerar ali a beleza da cocriação em excelência, né? Gerando ali um frutinho, de uma forma tão simples. Então é um ser humano tão complexo. Alguns querem um emprego melhor. E o mundo nos diz, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos que ter um bom emprego, nós temos que ter um bom casamento,
e nós temos que ter um corpo bonito. É difícil alguém conseguir esses três. E o que acontece quando nós temos repressão ou quando nós não atingimos aquilo que disseram que era correto? Nos venderam isso, nos instigaram, nos estimularam e disseram: você tem que ter um bom emprego, você tem que ter um bom companheiro, uma boa companheira, um bom companheiro, você tem que ter um corpo bonito, estético, elegante. E aí, quando nós não realizamos isso, vem a frustração. Com a frustração vem a tristeza, vem a depressão e vem o vazio. O vazio de se perceber infeliz. O vazio de adiar a nossa felicidade pela realização daquilo que não conseguimos concretizar. O vazio pela projeção de um sonho que não se materializa nunca. E o tempo passa. O tempo passa. Uma das maiores dádivas que nos foi dada é o tempo. E o tempo é constante, pelo menos esse tempo nosso cronológico. Os gregos tinham 3 tempos. Outras civilizações também viam o tempo de forma diferente. Mas nosso tempo habitual, cronológico, ele transcorre. E aí, quando olhamos para trás, o tempo passou. E como disse nosso querido irmão dirigente, às vezes adiamos. Essa casa tem trabalhos maravilhosos. Dentre os muitos, para não ser injusto e começar a enumerar, eu vou citar apenas um, São Dona Rita. Felicidade fantástica. Lindíssimo. Quem não conhece, por favor, vá lá conhecer, comece com Rosângela, a sua administradora, vá lá conhecer esse trabalho com as crianças, os jovens especiais. Há muito que se faz. Há muita oportunidade de serviço do bem. Mas nós adiamos. Nós esperamos comprar nossa casa, nós esperamos um emprego melhor, e às vezes conseguimos um emprego que nos impede de vir ao Cristo. Nós não estabelecemos prioridades. A prioridade é a nossa centralização, é a nossa harmonia espiritual. Então, se eu procuro emprego, eu tenho que conversar com o empregador a ponto de dizer: quinta-noite é sagrado, segunda-noite é sagrado, sexta-tarde é sagrado. É difícil? É. Poxa, Fábio, mas eu já não consegui emprego. Quando consegui um, ainda vou em condição. Prioridade. Qual a prioridade da nossa vida? Quais são os objetivos e os passos que nós temos dado nessa trilha? O que nós temos feito? Viramos o ano de 2008 e começa. Temos um ano repleto de dias para escrevermos um belíssimo capítulo da nossa vida. Mas o que faremos? Onde encontraremos essa felicidade e quais as decisões que nós tomaremos? É difícil no mundo atual perceber isso. É difícil sem uma referência. E a nossa referência, minhas irmãs e meus irmãos, tem que ser o farol, o caminho, a verdade, a vida, que é o Mestre Jesus. Ele é o guia seguro. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Mestre de todos os mestres. A nos trazer alegria, a nos trazer realização, a nos trazer paz interior. Todos os grandes espíritos da humanidade entenderam que a alegria e a felicidade estavam nessa paz, nesse estado permanente. É o que Clara de Assis, Chiara, filha de Favarone de Ofreduque e Hortolanda, Chiara Santa Clara aos católicos, ela nasceu em 1194 em Assis, casa dela situada na praça da Catedral da cidade de São Rufino. Assis fica na Úmbria, região central da Itália. E Clara era linda. Clara era muito rica, filha de nobres. Clara tinha saúde, riqueza, beleza, tudo que em tese nós projetamos e colocamos como as circunstâncias que nos dariam felicidade. E Clara abdica disso tudo. Clara, próximo dos seus 18 anos, 1212 ou 1213, no domingo de Ramos, vai à catedral da cidade.
E durante toda a sua juventude, a sua adolescência, ela vivia aquele desejo de amar, de se entregar ao amor onipotente do Pai. E aquele dia, ela tinha de alguma forma se decidido a seguir o Pai Francisco, como se dirigia ao nosso querido Francisco de Assis. Naquele dia, domingo de Ramos, na igreja, as pessoas, num determinado momento da celebração, se encaminhavam ao presbitério e recebiam do bispo, do Dom Guido, na época, um ramo de oliveira, domingo de Ramos. Muito bem. Clara, de alguma forma, tinha decidido que ali era o momento. Ela vivia aquele ponto de pular ou não pular. Os grandes realizadores, eles dão esse salto. Os grandes personagens da humanidade, eles vão além. Eles têm a coragem de saltar no abismo e se devotar ao carinho e à proteção do Pai. E Clara, naquele conflito, muito jovem, seus pais queriam que ela casasse. Havia vários pretendentes, uma mulher nobre. O pai já viu uma possibilidade interessante de acumular riquezas, de oferir lucros no casamento de sua filha Clara. E o que acontece naquele domingo de Ramos na Catedral de São Paulo? Clara atônita, no momento em que todos se aproximam do bispo para receber aquele ranço, Clara permanece estática no fundo da igreja. Um turbilhão de ideias e emoções inebriava a Clara. E o que acontece? O bispo sai do seu presbitério, sai do alto, se dirige até o fundo da catedral, chega até Clara e oferece a ela aquilo ali era como se fosse a certeza que ela esperava, a certeza que ela desse salvo, a certeza da alegria e da felicidade de se entregar totalmente a Deus, de seguir verdadeiramente os passos do Mestre Jesus. E então, pouco tempo depois, ela foge da casa paterna, foge, ajudada por sua prima e amiga Bona, e vai até a Porciúncula. Porciúncula é o local onde estava Francisco e seus seguidores. Lá, Clara retira todas as joias, se despede de todas as posses materiais, de tudo aquilo que se dizia dos prazeres ou bens babilônicos, e ela retira toda aquela engenharia valiosa. Francisco toma de uma tesoura e tonsura Clara, corta seus cabelos. A representação do corte de cabelo da mulher, naquela época, simbolizava a entrega à igreja. Naquele momento, só quem poderia julgar aquela pessoa que havia sido tonsurada era a igreja. Não havia mais o poder temporal, o poder político, o poder judicial da época. A igreja era a responsável, a guardiã e a juíza daquele ser humano. Claro, não tonsura. Francisco põe sobre ela um véu negro, depois um véu branco. E ela se encaminha a 2 mosteiros, Santo Ângelo, São Paulo, antes de se fixar no convento de São Damião. Fica nos arredores da cidade de Assis, onde permaneceu por causa de 40 anos. Então, Clara, com a saída, a família percebe que Clara não está em casa. O pai fica desesperado, nervoso. A família se reúne e manda uma pequena legião para buscar Clara a qualquer preço, ainda que à força. Iriam trazer, segundo as ordens de seu pai, Clara para casa. Chegaram até o mosteiro onde Clara estava. E ao chegar lá, tentaram convencê-la, dizendo que ela estava louca. Como alguém abriria a mão de tanto dinheiro, de um casamento com um príncipe, um homem bonito, elegante, rico, nobre, abriria a mão do conforto do palácio de seus pais para viver na mais absoluta pobreza, na, como dizia a irmã Clara, na altíssima pobreza.
Clara se referia à riqueza como miserável riqueza e à pobreza como privilégio altíssimo. E Clara, então, a família tentava dissuadi-la daquela ideia de ser seguidora de Francisco e não houve jeito de dissuadi-la. A família então ameaçou, disse que ela seria contestada, criticada. E isso é algo que nos impede de muitas coisas ainda hoje. Nós vivemos com muito receio da crítica dos outros. Às vezes a opinião de terceiros, a opinião do outro, influencia a ponto de nós mudarmos de jeito, mudarmos de roupa, mudarmos a nossa atitude, reestruturarmos a nossa própria personalidade pela crítica do outro. Pondere sempre a crítica alheia. Veja se ela vem de amor, veja se ela vem com carinho e veja se ela tem alguma procedência. Mas nunca vamos deixar de caminhar pela crítica e não vamos também nos deixar levar pelo constrangimento social que a crítica traz. Mas tentaram com Clara, conversando no novo jeito, criticando no novo jeito, etc. Então, é na força. Então vamos pegar a força. E aqueles homens fortes se dirigiram para Clara, e quando iam alcançar a Clara com uma das mãos no altar, retiram dela. E quando eles percebem que Clara está tonsurada, respeito e temor ao poder da igreja, que era muito na época, poder técnico e poder patrimonial. O temor da igreja, a família vai embora e deixa Clara. Não esperava o senhor Favarone, o pai dela, que Inês, sua irmã, poucos dias depois, se disse mesmo caminho. Inês, poucos dias depois, vai se encontrar com Clara, e houve conversas nesse intervalo, e também resolve: eu quero desposar o Mestre Jesus. Eu quero ser esposa do Cristo. Tanto Inês quanto Clara. E, na verdade, imagine como ficou o pai dela. O desespero. As duas meninas, ainda havia Beatriz, a mais jovem, haviam abandonado tudo para viver uma vida de absoluta pobreza, absoluta devoção aos leprosos, aos ancianos, aqueles necessitados. Essa era a vocação, essa era a postura do pai. O pai também mandou lá legionários, mas não conseguiu tirá-los, não conseguiu retornar com elas para casa. E elas então se fixaram no convento de São Daniel. Na época, as mulheres não poderiam, como foi o caso de Francisco, fazer atividades assistenciais na rua. Então, a vida de Clara foi uma vida de absoluta oração, trabalho e silêncio. Diziam os historiadores da vida de Clara que assim ela gostava do silêncio, porque no silêncio ouve-se melhor a voz de Deus. No silêncio ouve-se melhor aquilo que o Pai deseja que façamos. No silêncio ouve-se melhor a orientação dos medianeiros do bem, a orientação dos trabalhadores, dos mensageiros do nosso Pai. E Clara era extremamente feliz, comendo quase nada, de uma disciplina e de um rigor sem tamanho, a ponto de Francisco ter que dizer a ela: minha filha, pela obediência, você deve comer no mínimo por dia 60 gramas. Então, nem isso ela comia. Clara vivia a cuidar das, depois Clarissas, eram denominadas damas pobres. Damas pobres. Ao contrário de todas as ordens que existiam, a de Clara era a única em que estava consagrado, com autorização papal, o privilégio da Altíssima Potência. Muitos cardeais e papas tentaram fazer com que elas aceitassem alguns terrenos para a administração do convento. E elas disseram: nós queremos seguir Francisco à risca. E Francisco seguia quem? O Evangelho do nosso Senhor. Francisco foi um seguidor dos mais belos das pegadas do Cristo.
E Clara foi a plantinha mais nova do Jardim Francisco. E ela trouxe essa referência da pobreza e mostrou para a humanidade que a essência da felicidade nesse mundo consiste em Jesus. A essência da realização, e diziam Francisco e Clara, nunca fomos tão felizes. E os franciscanos e as clarissas que seguiam, quando éramos ricos, quando tínhamos um banquete de mesa farta, quando tínhamos tudo em excesso, não éramos tão felizes. Agora que temos o Mestre Jesus, tudo é diferente. Tudo é diferente. Como Bernardo, primeiro companheiro de Francisco de Assis, Bernardo de Favalli, darei a homenagem ao pequeno. Bernardo disse, próximo ao seu desencarne, que ainda que vivesse 1000 vidas iguais àquela, não teria amado outro Senhor que não o Senhor Jesus. Essa atitude de amor, minhas amigas e meus amigos, é a atitude daqueles como nós que queremos ser felizes. Nós temos que encontrar Jesus, estreitar os nossos laços com Ele, sem vergonha. Mas às vezes os espíritas achamos que isso é parte de outras denominações. Fala muito de Jesus, fale de Cristo. O Cristo é o nosso mestre. O Cristo é a figura que modificou a humanidade, sem levantar uma arma, sem internet, sem carro, sem computador, sem telefone, sem legionários, nada disso. Só com amor, uma absoluta entrega. Jesus é, sem dúvida alguma, pelo menos como nós entendemos, nós ocidentais, o Espírito mais perfeito. E o homem, independente de denominação religiosa passada, independente de credo, o homem que modificou com mais substância a humanidade. O homem que deixou um legado dos seus próprios passos. O que Francisco também fez. A força de Jesus está no seu exemplo. A força de Francisco e de Clara, e quando pregava, Francisco pregava nas ruas, e Clara, as suas irmãs, eram simples. Mas a força, o conteúdo, a densidade daquilo que eles verbalizavam, estava no seu corpo, no seu olhar, no seu sangue. Olhávamos aquela figura e dizíamos, ele segue Jesus. Ele é um seguidor. E o Cristo nos disse, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, quem nos será feliz. Se nós queremos ser felizes, nós temos que compatibilizar todos esses projetos que pensamos no início na minha questão com Jesus. Se Ele for de encontro a qualquer ensinamento cristão, deixemos de lado, reformulemos o nosso projeto maior. A bandeira que devemos hastear é a bandeira de encontro, de estreitamento de laços com o nosso Mestre Jesus. Só Ele, para nós que somos cristãos, é capaz de nos trazer essa absoluta felicidade. Há várias denominações e crenças orientais que nós respeitamos e que também permitem atingir a felicidade do nosso Deus. Há denominações que acreditam em muitos deuses. Nós acreditamos naquele Deus que Jesus nos ensinou, ser um Pai amoroso, um Paizinho querido, não aquele impiedoso do Velho Testamento, mas o Pai que nos carrega e nos põe no regaço a cada um. O Pai que nos cria com amor e quer o nosso bem. O Pai que quer o nosso melhor e nos ama. E daí diz o Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo assim. Às vezes nós temos dificuldade, isso é muito natural, de amar a Deus. E isso, eu conversei com algumas pessoas, parece ser porque antigamente havia, em especial na tradição católica, ainda há uma confusão entre as figuras de Deus e de Jesus. Deus é nosso Pai Criador, Jesus é nosso irmão, mas há algumas crenças
que dizem que Jesus é Deus. Na verdade, se nós formos pesquisar, nem a tradição católica antiga defendia isso. Se nós formos ver, foram debates do Concílio de Nicéia. Existe um livro muito bom do Leon Denis chamado Cristianismo Espiritismo. Vale a pena ser lido para quem se interessa pela história do cristianismo. Mas esse amor por Jesus é o que nós temos que despertar. Esse amor, essa paixão, esse encontro com o Mestre dos Mestres, com o Cristo, com o amor da humanidade, é o que nós temos que buscar. E nós podemos chegar a esse caminho por diversas formas. Algumas pessoas chegam meditando. Eu queria propor que nós hoje tentássemos pensar muito nesse encontro com Jesus, nesse amor, nessa união com Jesus, cantando. Com a ousadia, eu não tenho talento, eu não tenho as cordas vocais tão afinadas quanto esse coral querido, mas nós podemos, de uma forma ousada, e aí com a minha voz vocês também podem cantar, não tenham vergonha. Nós podemos direcionar as músicas e cantamos e ouvimos no rádio, mas pensando em Jesus. A grande busca da humanidade é o amor, mas o amor tem que ser o amor pelo Cristo. O encontro é o encontro com o Cristo para sermos felizes, sem vergonha de o amarmos. Pelo contrário, realizados com esse amor que nos toma com vibrações de luz que jorram do céu sobre todos nós. E aí, existem algumas músicas que nós cantamos, mas nós nunca pensamos que essa música ela pode ser direcionada ao Mestre Jesus. Um exemplo, e aí eu vou pedir que vocês cantem comigo, que é uma música que se refere à nossa cidade. Como é bom morar no Rio de Janeiro, apesar de toda a violência e apesar do trânsito caótico. Apesar de tudo isso, o Rio de Janeiro é uma cidade das mais lindas do mundo. É o encontro do céu com o monte, com o mar, é lindo. Muito degradado, é verdade, no ambiente muito destruído, mas o Rio é uma cidade maravilhosa. Nós temos o Cristo, pelo menos nós não conseguimos ver daqui, mas temos na cidade o Redentor, né? E Corcovado, uma música bonita, um pouco diverso, só que a gente vai cantar pensando em Jesus. Você, o amor, o encontro, é tudo com Jesus. Vai com ele. Tá bom? Por favor, cantem, tá? Alma. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Na janela desse pela vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste desse ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. A próxima pode acabar um pouquinho mais alto, sorrir. Vamos, esse encontro com Jesus é feliz. Vamos sorrir. Olha que beleza, vamos voltar. Falar que a gente encontrou um palestrante muito louco que levou um violão, nos fez cantar a bossa nova, a gente está feliz cantando para Jesus. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim até
que éramos tristes. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, meu amor. Agora sim, vocês ouviram essa música? Já está muito triste. Eu achei fantástico esse final. Era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu que é felicidade. É a essência do Cristo. Vamos a partir do final do nome. Quero a vida sempre assim, com você. Mais alto, lá. Até lá apagar a velha chama. Eu que era triste, descrente nesse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade. Está pensando? Vamos cantar. Esse é um caminho. Há quem prefira meditar, há quem prefira rezar e repetir. Nós temos que encontrar o caminho para essa felicidade. A arte é um bom recurso. E a Casa de Olímpia do Nosso Amor é uma incentivadora muito especial, tá? Então, vamos buscar. São todos corais aqui, tanta alegria, pessoas maravilhosas. Teatro por enquanto, vai sair daqui. Já tem teatro novo? Maravilhoso. Ótimo. Vamos procurar e vamos buscar de alguma forma. As pessoas dizem, mas Fábio, já passei da idade de fazer teatro. Não passou da idade de nada. Nós somos espíritos imortais. Ah, mas eu lembro, acho que foi a Dalila que falou. Dalila, eu comecei a aprender a tocar violão. Eu levo para outra, né? Já que a gente não perde nada. Que leva para outra existência já mais facilidade e destreza, né, ao tocar um instrumento. Meu prazo já vai quando eu tocar mais uma música com vocês. Também que vocês devem ter ouvido muito os rádios. Também tem que ser voltado para o mestre Jesus. Também fala em encontro. Encontro com Cristo, felicidade, realização. Isso é mais nova. Palavras ao vivo. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina para em cada olhar, deixar a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor para sempre viva, minha dádiva. Quero jurar que esta paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas, palavras. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina para em cada olhar, deixar a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que esta paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos, palavras, 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 palavras.
Ele que vai fazer feliz. É Ele que vai fazer desse ano 2009 um ano diferente. Vai fazer um ano rico de não só momentos, mas estados de realização, de felicidade. E a realização só se faz junto com o Mestre Jesus. Só Ele, esse mestre, esse amigo, esse irmão, esse companheiro tão amoroso, que não sofreu para nos ensinar o caminho, Ele nos espera, como o Corcovado, de braços abertos. Está sempre de braços abertos. Nós é que não nos jogamos. É preciso ter a ousadia de se jogar e de confiar no amor, de confiar nesse irmão em que o Pai, Deus, nos quer muito bem. Confiar que as provas, as doenças, as dificuldades são simples momentos de aprendizagem. Confiar que a morte, ela não rompe com os laços de amor. As pessoas que foram em nossa frente retornaram à espiritualidade. Nós continuamos ligados a eles por laços de amor, com aquela poesia que fez o amor. Confiar que Deus sabe de cada folha que cai, de cada parte desse nosso amor. Então vamos amar. Seja através da música, seja através da meditação, seja através do serviço do bem, serviço do Cristo. É uma forma de amar. Mas vamos cantar, encenar, queimar, trovar, servir com alegria. O servidor do Cristo é feliz, é alegre, pois sabe que Jesus está sempre ao seu lado, pois sabe que o Pai Deus nunca nos abate. Façamos isso com alegria e ajustemos os nossos projetos de 2009. Vamos viver felizes, encontrando Jesus, buscando fortalecer os nossos laços de amor com esse mestre tão querido. Obrigado, minhas amigas, meus amigos, pela paciência de escutar. Eu fico muito feliz em poder estar aqui. Eu levo o carinho dessa carta também para cada cidade.